Gênesis capítulo 8, eu quero ler com você apenas alguns versos da palavra. Gênesis capítulo 8, versos de 1 até o verso 12. Gênesis 8, de 1 a 12. Quem encontrou, diga amém. Olha o que a palavra diz. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. E Deus fez soprar um vento sobre a terra, então baixaram-se as águas, e fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas dos céus, e copiosa chuva dos céus se deteve. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram ao cabo de 140 dias. E no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo o primeiro dia apareceram os cimos dos montes. E ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera na arca. Então ele soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. E depois ele soltou uma pomba para ver se as águas teriam minguado da superfície da terra, mas a pomba, não achando aonde pousar o pé, tornou para ele, para a arca, para as águas, porque as águas cobriam ainda a terra. E Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo ele soltou a pomba para fora da arca. E à tarde ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. E assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então ele esperou ainda mais 7 dias, e por fim ele soltou a pomba, e ela, porém, já não tornou para ele. Amém? Esse texto fala, logicamente, de uma das trajetórias mais importantes do povo de Deus, que foi justamente esse momento onde o povo foi acolhido dentro de uma arca, através da fidelidade, através da expressão de vida que Noé gerou para com o seu Deus. Eu gosto sempre de lembrar que não é o meu propósito falar sobre isso hoje, apenas como parte do contexto, que houve um momento, depois do pecado, depois da desobediência, e principalmente depois de um momento onde o Senhor tinha falado o que eles tinham que fazer e eles não fizeram, onde o Senhor, a Bíblia fala assim, que ele se arrependeu de ter criado o homem. É uma expressão forte, é uma expressão que você encontra aí nos capítulos de Gênesis, mas que fala talvez de algo que nós não esperávamos da parte de Deus. O Senhor se arrependeu de ter criado o homem, e a Bíblia nos conta que exatamente por causa da fidelidade de Noé e de sua família, Deus, ele não elimina a geração de todos os homens, mas pela sua fidelidade ele resolve manter a família de Noé e começar tudo de novo, através do dilúvio que estaria então eliminando aquela geração e recomeçando uma nova geração a partir de Noé. E aí é que acontece aquela história que você conhece, onde as comportas do céu se abrem, um aguaceiro sem medida vem sobre a terra é cheia, e Noé está lá junto com a sua família, junto com os animais, um de cada espécie, e é exatamente nesse ambiente que o texto que nós acabamos de ler, ele acontece, ou seja, está Noé junto com toda a sua família, e está Noé lá junto com todos os animais selváticos que representavam as espécies, esperando o tempo oportuno, onde as águas minguariam de sobre a terra, e ele poderia então novamente andar sobre um solo seco. Bem, agora o que acontece durante esse processo, que dura, a Bíblia diz, em torno de 140 dias, é que é o objetivo da nossa reflexão. Hoje eu quero, se Deus assim nos ajudar,
fazer exatamente essa pergunta para você ao longo de toda a partilha que nós teremos aqui. Quem é ou qual é a sua referência? Você tem uma referência? Você tem um espelho? Você tem uma direção? Você tem algo que te conduz à salvação? Você tem um modelo de cristianismo? Você tem um modelo de salvação? Você tem uma referência que te conduza até mais próximo do Senhor e especialmente te leve à questão da salvação? Esse é um desafio para nós hoje pensarmos qual é ou quem é a referência para as nossas vidas. Agora, antes de falar dessa referência, eu quero mostrar para você que a palavra de Deus, eu não tenho tempo para isso, nem é o objetivo, né? Mas a palavra de Deus lá no Novo Testamento, Pedro, lá em 1 Pedro 3:21, ela fala que a arca de Noé, ou seja, exatamente essa história que nós acabamos de ler, a arca de Noé, ela representa a igreja. Eu vou ler só um trechinho de Pedro 3:21, a Bíblia fala assim: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. A Bíblia estava falando aqui, ou a Bíblia estava fazendo uma referência à arca de Noé, ou seja, a arca de Noé prefigura o batismo e ela tem também esse propósito que é a salvação. E eu e você somos alvos dessa arca, porque afinal de contas, olhando para as escrituras e especialmente para isso que Pedro falou nessa carta, nós temos a noção de que hoje nós estamos aqui exatamente na arca do Senhor. A igreja de Jesus Cristo, ela simboliza a arca do Senhor. Diga comigo assim: a igreja de Jesus Cristo, ela simboliza a arca do Senhor. E a igreja é esse ambiente espetacular, é esse ambiente onde eu e você podemos desfrutar do amor do Senhor. A igreja, ela é responsável pela evangelização. A igreja é responsável pelo cuidado. A igreja é responsável por transmitir o amor, a palavra e por levar o legado da promessa a todas as pessoas. A igreja é, sem dúvida nenhuma, um ambiente de salvação. A igreja é o lugar onde eu e você podemos encontrar os nossos irmãos. A igreja é o lugar onde eu e você podemos nos livrar das intempéries que muitas vezes querem combater as nossas vidas do lado de fora. A igreja, ela simboliza exatamente a arca, ela prefigura o batismo, é o ambiente de salvação. Irmãos, nós vivemos uma geração onde muitas pessoas propagam a ideia de que não precisa ter igreja, não precisa ter pastor, dá para servir a Deus em casa, dá para assistir o culto pela internet, mas eu quero dizer para você, pelo menos até hoje eu não conheci nenhuma pessoa que não congrega, nenhuma pessoa que não vá à sua igreja, que é cheia do Espírito Santo, que consegue servir ao Senhor com seus dons e talentos, porque o único lugar onde nós conseguimos servir ao Senhor integralmente e sermos cheios do Espírito Santo, chama-se Igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? E a Igreja do Senhor Jesus Cristo é a arca, é esse lugar onde nós estamos, mas é justamente por ser a arca, é justamente por ser esse ambiente que se compara àquela arca que Noé construiu, é que nós precisamos sempre nos lembrar que também na Igreja de Jesus Cristo existem momentos de mau cheiro, Veja bem, a arca de Noé era praticamente um grande zoológico. A Bíblia fala que dois animais, ou seja, macho e fêmea, dois animais de cada espécie, deveria entrar naquela arca, ou seja, um grande zoológico, que era o DNA da preservação animal sobre a terra, entrou naquela arca. E aí eu pergunto para você, meu irmão, eu não sei se você tem bichos em casa, eu não sei se você tem um gato lá na sua casa, se você tem um cachorro,
Eu não sei se tem gente que tem um hamster, né? Eu não sei se você tem um animal, mas animal tem um cheirinho, às vezes, um pouco incômodo, sim ou não? Né? Se você deixa lá, especialmente, né, aquele ambiente onde ele vai, né, fazer as suas fezes, às vezes faz isso no seu tapete, às vezes no seu sofá, ah, meu Deus do céu, é um cheiro insuportável. Irmãos, eu tive cachorro 2 vezes, a Dinaíra é responsável pelas 2 vezes, porque ela me deu o cachorro, e um dos cachorros que eu tive chamava-se Belinha. A Belinha ficou um tempo com a Dinaíra, depois ela me deu, e aí lá estávamos lá em Umuarama, já era casado com a Esther, e a Belinha ficou prenha, né? Ela ficou grávida, e nós não temos experiência nenhuma, né, com esse ramo animal, e nós estávamos observando a evolução daquela barriga, e já sabíamos que tinha ali vários cachorrinhos, né? Aliás, nós cruzamos ela intencionalmente, né? Uma pessoa que tinha um outro cachorro da mesma raça, pediu para cruzar, e aí foi intencional. Só que quando estava chegando bem próximo dos filhotinhos nascerem, nós tivemos um evento no final de semana na igreja. Então nós tivemos um pastor que ele ficou sexta, sábado e domingo lá em Umuarama. Então, quando tem evento na igreja, o pastor Éder sabe disso, se tem algum pastor aqui também sabe disso, geralmente os pastores, eles vão em casa, almoçam, tomam banho e voltam, e era exatamente essa a nossa rotina. O que eu pensei? Bem, essa cadela pode parir a qualquer momento. Eu peguei uma mala velha, uma mala de viagem velha, eu forrei ela, mas eu fiz tudo muito cuidadosamente. Coloquei um travesseiro, coloquei uma mantinha velha, ou seja, coloquei ela, meus irmãos, pasme você, na cozinha, porque eu pensei, vai que dá uma chuva, e eu coloquei água, eu coloquei ração, eu deixei tudo prontinho, tudo certo. E no domingo à noite, quando acabou o evento, nós voltamos para casa, e eu abri a porta, quando saí do carro, a Esther estava tirando o Pedro da cadeirinha, eu entrei, eu vi uma cena, que eu voltei de ré, branco, pálido, eu não sabia o que dizer, mas eu falei, Esther, não entra em casa, você não vai gostar do que você vai ver. Ela falou, que não entra, o quê? E foi entrando. E quando ela chega dentro de casa, e ela olha em cima da nossa cama, estava aquele cachorro parecia uma tripa, né, um monte de cachorrinho, e ela comendo a placenta, uma cena maravilhosa de se ver, e aquele fedor, né, aquele mau cheiro. Então eu quero dizer para você, que animal dentro de casa não é coisa dos nossos dias, não. É desde a arca de Noé que existe animal dentro de casa, afinal eles estavam ali. Agora, animal dentro de casa, animal dentro da igreja, cheira mal, incomoda às vezes, porque pense bem, meus irmãos, lá tinha um animal de cada espécie, tinha um elefante, tinha uma girafa, tinha um rinoceronte, tinha uma tartaruga. A igreja é assim. Dá uma olhadinha ao seu lado, vê se não tem um elefante, uma girafa, uma tartaruga, talvez tenha aí, né? Josi, não olha para o lado, Josi. Irmãos, essa era a figura da arca. E eu quero dizer para você uma coisa com base exatamente nesse texto, né? Muitas vezes você pode, eu posso também, nós podemos nos cansar da igreja, é fato, igreja cheira mal, como eu disse para vocês, tem elefante, tem rinoceronte, tem situações que nós muitas vezes não gostamos, e a verdade é uma só, igreja pode cansar, gente. Igreja é um ambiente onde, vez por outra, você pode se desanimar, sim. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Igreja é o único lugar instituído por Deus nessa terra. Veja bem, é o único lugar instituído por Deus nessa terra que tem uma das tarefas mais nobres
que é combater ao inferno. Jesus podia ter transmitido esse legado para muitas instituições. Afinal de contas, nós temos instituições exemplares na nossa geração. Nós temos mega instituições super bem organizadas, muito bem trabalhadas, muito bem pensadas, que fazem uma excelente gestão daquilo que muitas vezes eles realizam. Hoje nós temos muitas instituições sobre a terra, lugares bons para se relacionar, lugares bons para viver uma vida profissional. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja é o único lugar que Deus atribui exatamente essa capacidade de confrontar o inferno. Nenhuma agência humana conspira de forma intencional contra o inferno e as suas estratégias como a igreja. Ninguém faz isso. Só a igreja tem o poder de combater as trevas. Por isso eu quero dizer para você, mesmo às vezes num ambiente desconfortável, e mesmo que a igreja, por uma situação ou por outra, possa gerar em você um certo cansaço, um certo desânimo, eu quero dizer para você, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. A igreja, ela é poderosa. O momento que nós tivemos aqui, que o pastor Éder nos conduziu, irmãos, a verdade é que nós temos uma tendência a ritualizar todos os momentos da igreja, mas esse é um dos momentos mais nobres da vida da igreja, porque aqui está o símbolo da nossa comunhão, que talvez os nossos irmãos católicos definem muito melhor do que nós, a comunhão. E esse momento é exatamente o momento onde tudo se iguala, é exatamente o momento onde eu sou igualzinho a você, você é igualzinho a mim, somos todos pecadores, clamando e carecendo pela misericórdia de Deus, somos todos reconhecedores nesse ato, de que o Senhor é a figura mais importante das nossas vidas. É através de um ambiente como esse, da ceia, que nós acabamos de participar, que a palavra de Deus diz que estando pessoas fracas e doentes, e pessoas dormindo, quando participam desse momento, são reavivadas, são intensificadas, são muitas vezes atualizadas no seu chamado, na sua necessidade de viver perto de Deus. Por isso, igreja, não dá para abrir mão. Por isso não dá para viver igreja de uma forma religiosa, ou de uma forma de vez em quando. Pastor, quando dá, eu vou ver se eu participo da igreja. Pastor, esse mês está apertado, eu estou numa correria, mas eu estou dando um jeitinho, algum culto eu vou aparecer lá, fica tranquilo, eu vou aparecer. Mas meus irmãos, como nós desvalorizamos um ambiente tão fortalecedor como esse, a igreja do Senhor. Quanto que perde uma pessoa que fica em casa num momento como hoje, assistindo televisão, correndo atrás do Pokémon que seja. Quantas pessoas? É verdade, vá lá na Matriz. Ontem eu estava em Apucarana, eu não sei como é o nome da igreja Matriz lá de Apucarana, até me falaram, mas, Matriz, era só para ver se você estava esperto, mas eles falaram outro nome, então lá em Apucarana também tinha um monte de gente lá correndo atrás de Pokémon. Que desespero que é esse? Irmãos, a igreja é um ambiente restaurador, é um ambiente de cura, é um ambiente que nos desperta para a vida espiritual. E tem gente que quer ficar no sofá da sua sala, tem gente que quer ficar em qualquer outro lugar, aonde não seja a igreja do Senhor. E como nós perdemos, igreja na história, ela sempre teve muitas dificuldades, isso é o fato. Se você olhar, por exemplo, na igreja primitiva, você vai ter uma série de situações, de conflitos espirituais, aonde a igreja, na verdade, ela agia de uma forma incoerente. Nós temos um monte de erros na igreja primitiva. Se você
fizer um pequeno exercício de ler o livro de Atos dos Apóstolos, com muitas coisas você vai se empolgar, mas nas entrelinhas você vai falar: meu Deus, tinha um monte de problema aqui também. Porque a igreja, desde que ela nasceu, ela sim é uma igreja com defeitos, com falhas, mas deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja do Senhor Jesus Cristo, desde que ela nasceu, com falhas, com defeitos e com uma série de dificuldades que ela tem, e você sabe muito bem disso, porque você é igreja. Mesmo assim, é sobre ela que foi dada uma palavra, aonde diz que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. É sobre a igreja do Senhor, é sobre você. Pastor, mas tem tantas falhas. Tem mesmo. Mas tem tantos defeitos. Tem mesmo. Mas foi dada uma promessa que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Eu quero dizer para você, eu li recentemente um livro de um autor chamado Bill Hybels, e é exatamente através da leitura que eu resolvi conversar sobre a palavra de hoje. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção na leitura daquele livro, que chama-se A Revolução do Voluntariado, é o autor fazendo uma análise de todas as instituições mundiais, inclusive instituições de renome e instituições que ajudam o ser humano espalhado pela terra. E ele, depois de fazer uma vasta comparação, ele chega à mesma conclusão da que nós estamos falando agora, que esse mundo, ele é passivo sim de mudança e de transformação, mas essa mudança e transformação, ela só poderá acontecer se a igreja de Jesus Cristo se levantar e começar a fazer a diferença. E aí ele fala: existe um poder sobrenatural sobre a igreja local. E aí ele faz uma comparação, ele fala assim: olha, suponha que os governos estivessem maravilhosos, suponha que, ele fala dos Estados Unidos, mas eu vou transportar isso para a nossa realidade, que é o Brasil, inclusive vai se encaixar muito bem, mas suponha que da noite para o dia, de uma semana para outra, os nossos governos começassem a melhorar, e a coisa lá em cima começasse a dar certo, e a economia voltasse então na sua estabilidade, começasse a crescer novamente. De repente nós teríamos uma melhora na educação, de repente nós teríamos uma melhora na saúde, de repente evoluiríamos em tudo que diz respeito à nossa sociedade. E ele fala o seguinte, ele fala: mesmo que tudo isso acontecesse, o máximo que o governo pode dar para um cidadão é uma boa saúde, é uma boa escola, são bons parques para viver. Isso é o máximo que o governo pode dar às pessoas, mas trazer resposta para o coração das pessoas, só a igreja de Jesus Cristo consegue. Sabia disso? E eu me apaixonei por essa leitura, porque eu falei: é verdade, a igreja tem um poder. E hoje ainda tem gente que fala mal da igreja, hoje ainda tem gente que blasfema, hoje ainda tem gente que muitas vezes olha para a igreja e não vê mais esperança em função de tantos erros que foram cometidos na história, e nós assumimos esses erros, mas da mesma forma que assumimos esses erros, nós queremos dizer para vocês: a igreja é uma das esperanças desse mundo, e é a igreja local. Eu não estou falando das grandes e megas instituições, não, eu estou falando de você. Eu estou falando quando você, a igreja, lá no seu bairro, na sua célula, fazendo a diferença e levando pessoas até Jesus Cristo. Ah, como é gostoso saber que há esperança para o mundo, e saber que o legado que Deus transmitiu a você, a mim, nós que somos igreja, nenhum governo, por melhor que seja, pode dar, mas você é a resposta de Deus para essa geração. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Eu quero, com base nesse texto, falar duas coisas, que é exatamente pensar qual é então o nosso referencial. Nós temos dois tipos de pessoas que comumente frequentam as igrejas: pessoas que têm uma esperança enorme, como eu estava falando aqui, de que a igreja
fará a diferença na história e se sente privilegiado por participar dela. Mas também temos as pessoas que sempre estão desconfiadas com a igreja, não sabem se a igreja é realmente de Deus, se esse negócio realmente vai dar certo. Nós temos na igreja pessoas que estão completamente confiados no sacrifício do Senhor, mas tem gente que ainda está suspeitando, será que é mesmo assim? Será que as coisas vão acontecer mesmo assim? Nós temos na igreja pessoas que estão firmadas na rocha, como diz lá o livro de Mateus, mas também temos na igreja pessoas que estão muitas vezes fincadas na areia, vulneráveis a qualquer onda, a qualquer situação que existe. Em toda circunstância, em todas as instituições, em todas as igrejas, nós temos esses dois tipos de pessoas: pessoas firmadas, convictas, mas pessoas vulneráveis e esperando muitas vezes o trágico acontecer. E eu quero usar o texto da arca justamente para dizer sobre quem são essas duas pessoas e como elas são influenciadas. Quem é a sua referência? Em quem é que elas se espelham? Eu quero passar para você o texto bíblico da palavra de Deus, nesse caso Gênesis 8, lá no verso 7, a palavra de Deus fala assim, que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. E nesse caso, meus irmãos, a Bíblia fala que Noé solta um corvo. Deixa eu só dar uma geralzinha rápida no texto para você. Noé ficou cerca de 140 dias, minguando por sobre a terra, dentro daquela arca, junto com todos os animais, como já disse. Então chegou um momento tão esperado, aonde ele sente a arca sentar um pouquinho ali sobre o solo, aonde Noé suspeita que as águas escoaram, então é hora de sair para fora. Porém, Noé precisava de duas boas referências, ou talvez de duas boas respostas que pudessem dar a ele a certeza: eu posso sair. E naquela ocasião Noé pega o corvo e ele coloca o corvo, e a ideia de Noé era muito simples: vou soltar o corvo, ele vai, me traz algo que diga que a terra está seca, que eu posso voltar, e depois retorna. Só que a Bíblia fala que o corvo saía, e o corvo ficava por muito tempo fora. O corvo, ele não fazia uma tarefa rápida de trazer a informação que Noé precisava, mas mesmo assim, mantendo o seu processo de fidelidade, a Bíblia fala que o corvo, ele ia e voltava. Inclusive é o próximo texto. Passa para mim, Fábio, por favor. Olha o que a Bíblia diz: o qual, tendo saído, a Bíblia diz, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois que Noé usa como referência o corvo, Noé praticamente descarta o corvo, como se ele não tivesse trazido a resposta exata que Noé precisava. E de repente Noé, ele muda de referência. Já o corvo não serve mais de referência. Então a Bíblia fala que ele passa a pegar uma pomba, e a pomba vai se tornar referência de Noé. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre o corvo para você. Por que é que o corvo, ele ia e voltava e não trazia a resposta que Noé tanto precisava? E aí eu quero dizer para você, inclusive depois dei uma procurada um pouco mais sobre essa questão do corvo. Me lembrei que uma vez tinha ouvido também algo de um pastor chamado Ariovaldo Ramos, que falava umas histórias sobre esse texto da palavra. Mas o corvo, ele tem uma natureza muito interessante. Ele é uma ave de rapina, e como toda ave de rapina, o corvo, ele tem uma natureza agressiva. E nesse caso, o corvo, como você sabe, talvez não seja muito comum na nossa região encontrarmos corvos, né? Mas o corvo, ele se alimenta de coisas podres. O corvo, ele se alimenta de carniça. O corvo, ele se alimenta de tudo aquilo que está cheirando muito mal.
E agora eu quero dizer para você uma coisa. Quando as águas escoaram de sobre a terra, certamente deve ter ficado um monte de corpos de animais e de pessoas que foram mortas pelo dilúvio. Quando o corvo sai, a terra estava como um banquete para ele, porque havia todo tipo de carniça, todo tipo de podridão sobre a terra, aquela carne cheirando mal, aqueles corpos dilacerados sobre a terra chamavam a atenção do corvo, que ia, se alimentava da carniça, comia bem lá fora. Só que o corvo sabia que o ambiente terreno ainda era um ambiente vulnerável. O corvo sabia que aquele lugar ainda não era um lugar seguro para ele. Então a Bíblia fala que ele ia e voltava. A Bíblia fala que esse corvo fazia exatamente essa viagem, ia e voltava, mas não trazia para Noé a resposta que ele tanto precisava. E eu olho para esse texto exatamente pensando que há muitos motivos pelos quais Noé não definiu o corvo como a sua referência. E um deles era exatamente essa capacidade que o corvo tem de se adaptar ao ambiente hostil, de se adaptar à carniça, de se adaptar à podridão que está do lado de fora da arca. E como a arca, ela é exatamente, eu disse para você, a figura da igreja, eu penso que nós, o povo de Deus, também estamos exatamente vulneráveis a essa questão. Exatamente. Há muitas pessoas, como eu disse, que não valorizam a igreja como deveriam valorizar. Então a igreja para eles é um lugar de entretenimento, a igreja para eles é um lugar de sair domingo à noite, a igreja para eles é um lugar de confessar sua religiosidade, porque vai que alguém pergunta durante a semana, então eu fui na missa, então eu fui no culto, então eu estou em ordem na minha parte espiritual. O que a gente vê a partir da palavra de Deus é que a igreja é sim um ambiente seguro para mim e para a sua vida, mas tem muita gente que prefere viver como corvo. E o corvo faz esse caminho, ele vai para o ambiente da podridão, e ele está lá, ele se adapta fácil com aquela realidade. Só que uma hora ele pensa, não, aqui não é o lugar certo para ficar, porque o mundão não é seguro. Então ele volta para a igreja, e ele fica ciscando, um pouquinho mundo, um pouquinho igreja, um pouquinho mundo, um pouquinho igreja. Pastor, mas que mal tem? Afinal de contas, lá é o ambiente da festa, da alegria, da empolgação. Mas meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara ao dizer que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Todas as vezes que como um corvo você sai para o mundo, você está expondo a sua vida de uma forma que as más conversações, de uma forma que as filosofias, os interesses pelo mundo vão começar a encharcar o seu coração. Sabe o que é pior? É que de repente dá um estalo em você e você fala, meu Deus, olha onde eu cheguei. Eu estou exatamente vivendo no meio da carniça, no meio da podridão, e é isso mesmo que o pecado representa, carniça, podridão. Aí você faz aquela ponte aérea de novo e vai para a igreja. E tem muita gente fazendo essa ponte aérea há muito tempo já, vai para o mundão, fica lá, exposto, vulnerável, se alimenta das carniças, das podridões desse mundo, mas depois pensa, não, a igreja é importante, Deus é importante, então vamos no culto, vamos na igreja, e isso vai minando a sua vida espiritual. Isso vai tirando de você a possibilidade de viver uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, sabe?
Quando você naquele dia, que só você sabe, eu não sei porque eu sei o meu dia, mas quando você naquele dia teve uma experiência com Deus, e o Senhor falou radicalmente ao seu coração que você é dele, e naquele dia você confessou os seus pecados, e você se arrependeu de tudo que você tinha feito, e você se tornou uma nova criatura, sabe o que aconteceu com você naquele dia? Você ficou estragado para o mundo. O mundo não serve mais para você, o mundo não serve mais para mim. O dia que eu confessei Jesus Cristo, e eu vou dizer uma coisa para vocês, depois que eu confessei a Jesus, eu me desviei de Jesus já. Eu já tive assim um momento na minha vida que eu achava que dava para fazer o que dava na telha. E pasme vocês, ó, a época que eu me perdi de Jesus, pasme você, não se escandalize, foi justamente na época que eu fui estudar. E sabe, foi um tempo da minha vida onde eu fiquei malucão, e eu pensei, dá para fazer todas as coisas, dá para conciliar os dois, não tem problema, ninguém vai perceber. Eu vou um pouquinho na carniça, depois eu volto lá para o ambiente da glória de Deus, depois eu vou um pouquinho na carniça, depois eu volto na glória de Deus. Mas aos poucos, eu comecei a perceber uma coisa, que talvez você que já teve essa experiência, já percebeu. Quando você está estragado para o mundo, quando você não presta mais para o que tem lá fora, às vezes até te serve um copo de cerveja que antes mexia com você, às vezes até oferecem ali um beck, um cigarro, um sei lá o que, algo que mexia demais com você, e você às vezes até experimenta, até toca naquilo, até convive pacificamente com aquilo, mas lá no seu interior tem alguma coisa falando assim: você não serve mais para esse lugar, isso não dá mais para você, isso não te satisfaz mais. Isso é a carniça do mundo. A carniça do mundo, ela cheira muito mal. Quando eu estava lendo esse livro que eu falei para vocês, o autor conta a experiência de um sociólogo que ele resolveu fazer uma experiência prática. Então ele ouvia falar sobre os moradores de rua, e ele fez a tese dele lá de doutorado sobre moradores de rua, sobre pessoas marginalizadas. E aí, para poder deixar a tese dele impecável, ele resolveu sentir na pele o que é ser um morador de rua. Aliás, falando nisso, né, nós temos hoje na igreja um grupo de pessoas que está se levantando e que está apoiando os moradores de rua. Nós temos hoje cerca de 15 ou 16, a informação que eu recebi, moradores de rua, e tem um grupo da nossa igreja, louvado seja Deus por isso, que todas as quartas-feiras tem um compromisso de levar a comida, né? Inclusive hoje nós reunimos esse grupo, fizemos alguns planejamentos. É um povo que está olhando para a sociedade e se despertando para ajuda ao próximo. Eu louvo a Deus por isso. Mas conta-se então que esse sociólogo resolveu se vestir de mendigo, de morador de rua. Então ele plantou uma barba, ele deixou o cabelo crescer, ele sujou toda a sua roupa, e ele foi arrumar um cantinho entre os moradores de rua para viver. E ele conseguiu, sabe, viver alguns dias com os moradores de rua. E aí na experiência que ele vai contar, ele fala assim: olha, de todas as coisas que me incomodaram naquele estilo de vida, teve uma que me deixou muito inquieto. E ele fala que o que mais incomodou ele não foi o frio, o que mais incomodou ele não foi a fome, o que mais incomodou ele não foi a violência que ele via, porque toda hora alguém batia nele, ele recebia pancada, os policiais batiam nele, ou seja, não foi a fome, não foi o frio, não foi a violência. Mas ele fala que o que mais incomodou ele foi o cheiro. Ele não conseguia viver com fedor, o cheiro era muito forte. Depois de 5, 6 dias sem tomar banho, a crosta já está grossa.
E aí ele fala que ele já não tinha mais como suportar o seu próprio cheiro. Irmãos, eu acho isso muito interessante. Talvez, se alguém me lançasse esse desafio, espero que eu não precise passar por isso, nem você, mas eu ia pensar exatamente no frio, na fome, nas coisas que seriam normais nós pensarmos. Mas ele falou que o cheiro incomodava. Irmãos, o pecado tem um cheiro muito forte. O pecado incomoda. Só uma pessoa que não nasceu de novo consegue conviver com o cheiro do pecado. Você que já nasceu de novo, ainda que pecando, aquilo é nojento, aquilo deixa você mal, aquilo gera em você um estado onde você não se autossuporta, porque o pecado, ele tem um cheiro muito forte, e ele nos afasta tanto da presença de Deus. E muitas vezes, irmãos, há pessoas que estão fazendo essa ponte aérea, vão lá na carniça como o corvo, alimenta um pouquinho, fica lá no fedor, mas a hora que não se aguenta mais, vamos para a igreja. Aí de repente volta e está lá no meio do ambiente onde só você sabe que Deus reprova, e você começa a sentir aquele desejo de voltar para o Senhor. Então, definitivamente, o corvo não era a referência que Noé precisava, definitivamente. O corvo não trouxe o que Noé gostaria. O corvo não era um animal confiável, porque o corvo tinha segundas intenções, porque o corvo estava se adaptando muito tranquilamente do lado de fora da arca, porque o corvo estava comendo a carniça e ele estava gostando do que ele estava comendo. Então Noé pensa: eu tenho que trocar de animal. Corvo não é boa referência. Corvo tira a possibilidade de se concretizar os propósitos de Deus. Então Noé rapidamente pega um outro animal. O texto da palavra na sequência fala que depois então ele soltou, qual é o animal que está descrito ali? Uma pomba. E o objetivo era o mesmo, para ver se as águas já se teriam minguado da superfície da terra. E aqui está um animal que é boa referência. É um animal que tem uma natureza completamente diferente do corvo. A pomba, ela se alimenta de grãos, de frutas e de sementes. Então é óbvio que naquela terra cheia de carniça, cheia de podridão, não tinha nada interessante para a pomba. Não tinha nenhuma semente, não tinha frutas, não tinha nada que pudesse atrair a pomba. A arca era muito melhor atrativo. A pomba, por ser um animal limpo, a Bíblia fala que ela não coloca os pés. Passa o próximo texto para nós, por favor. Olha só, mas a pomba, não achando aonde pousar o pé, ela torna ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra, e Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu-a consigo. É um animal extremamente prudente. Ela não pousa os seus pés, ela desconfia do que está lá do lado de fora. Ela sabe que aquela carniça, que aquele ambiente movediço pode sugá-la, pode talvez fazer com que ela fique ali presa. Então ela não pousa nem os pés, ela dá um voo, dá uma boa olhada e retorna para a arca.
E ela começa a se demonstrar para Noé um animal extremamente confiável. A pomba, ela, diferente do corvo, ela passa a ser uma referência boa. Opa! Se ela foi e voltou e não trouxe nada, isso é um bom sinal. Se ela foi e voltou e não voltou fedendo, isso é um bom sinal. Se ela foi e não se adaptou com a carniça lá do lado de fora, isso é um bom sinal, porque aqui está uma das questões importantes para serem tocadas nesse assunto, muito embora não seja o meu objetivo. Talvez você diga comigo assim: pastor, então já não seria melhor ficar só dentro da arca? Mas deixa eu dizer para você uma coisa: o mundo está aí para ser relacionado. A palavra de Jesus, no início ali do Evangelho, foi muito clara quando ele diz assim: olha, não peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. Porque alguém fala assim: pastor, então vou trazer a minha beliche, eu vou trazer o meu colchão, eu vou dormir aqui na igreja, aqui é mais seguro, pastor, aqui é um ambiente seguro. Não, o mundo está aí para ser vivido. A pomba saía, mas a pomba não se adaptava do lado de fora. A pomba saía, mas a pomba não convivia com a carniça que estava do lado de fora. A pomba saía, mas ela voltava como um animal fiel, trazendo aquilo que Noé tanto precisava. E o que é que Noé precisava? No próximo texto, nós vemos aqui, a Bíblia fala que ele esperou ainda outros 7 dias de novo, soltou a pomba fora da arca, e à tarde ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Está aqui. O que é que Noé precisava? Ele precisava de uma folha de oliveira. Ele precisava de um sinal de que a terra estava seca. E assim, a Bíblia diz: entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Agora, eu quero finalizar esse momento dizendo para você que a pomba, ela se tornou a referência de Noé por um motivo até mais objetivo do que tudo que eu acabei de falar para você. A pomba, ela se torna a referência de Noé porque a pomba é um animal prudente. E a prudência, embora há um texto da Bíblia, você talvez vai se lembrar, onde o próprio Jesus fala: seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Nesse texto aqui, a prudente é a pomba. É a pomba que tem todos os cuidados. É a pomba que quer se tornar referência, por isso ela escolhe o lugar onde ela vai pisar. E com isso eu queria dizer uma coisa para você, com base exatamente nesse texto. Eu vou passar daqui a pouco a última parte, o último versículo, para nós meditarmos sobre ele. Eu e você, para termos uma vida abençoada nessa terra e conviver pacificamente, igreja, mundo, nós temos de ter uma prudência, que nós vemos exatamente na pomba, mas principalmente no Noé. E qual é essa prudência, pastor? A prudência é sempre suspeite da sua natureza pecaminosa. Sempre suspeite. Sabe por quê? Nós temos uma coisa assim que: eu já me converti, ótimo, maravilha, fui para o encontro com Deus, que maravilha, agora eu vou entrar lá na casa de prostituição e vou evangelizar todas as prostitutas. Bem, será maravilhoso o dia que você fizer isso, mas principalmente o dia que você estiver bem prudente como a pomba. Porque tem gente que muitas vezes julga ser insignificante, ou tem gente que muitas vezes pensa: não, subestima a sua própria natureza. Nada, eu vou entrar lá no nome do Senhor, e no nome do Senhor eu vou. Espera aí, você esqueceu que tem uma natureza dentro de você?
E a gente muitas vezes vai brincando com a nossa natureza. E uma das coisas que eu aprendi com Noé, aprendi com a pomba, é que eu preciso sempre suspeitar da minha própria natureza. A natureza humana, ela é enganosa. A natureza humana, embora quando você esteja ali vivendo no Espírito, buscando com intensidade as coisas de Deus, mesmo que ela esteja fraca, ela não morreu, está aí dentro de você. E todos nós nascemos com uma tendência muito forte ao pecado. Uma criancinha, quando eu olho para o meu bebê, quando eu olho para o meu Rafinha, quando eu olho para o Pedrinho, eu falo, tão lindos, tão pequenininhos, tão ingênuos, mas são pecadores, nasceram pecadores. Eu olho para eles e eu penso, meu Deus, como pode? Mas é exatamente assim. Nós nascemos com o mal dentro de nós. Cabe às nossas vidas, e aqui eu diria, esse é um dos papéis mais importantes da família, que é produzir a bondade dentro da sua casa, dentro dos seus relacionamentos, porque isso, infelizmente, nós não nascemos com essa bondade. Nós nascemos com uma natureza caída, nós nascemos com uma natureza comprometida. Nós precisamos fazer uma aliança com a bondade e pensar, eu preciso não somente me tornar uma pessoa melhor, mas eu preciso transmitir a bondade para a minha geração, para as pessoas que estão ao meu redor. Quão importante é isso? Passa para mim, Fábio, e eu vou finalizar com essa leitura. Já vou pedir ao Ministério de Louvor que suba aqui no altar, onde a Bíblia fala assim: então esperou ainda mais 7 dias, e soltou a pomba, ela porém já não tornou a ele. E sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Noé espera 7 dias, e depois dos 7 dias ele manda novamente a pomba, e a pomba não retorna mais. Ali estava a primeira suspeita de Noé. Eu acho que está seco, porque se a pomba não voltou, se a minha melhor referência não voltou, é porque secou as águas. Só que mesmo assim, Noé ainda espera mais 7 dias. Total de dias, 14 dias. Irmãos, se fosse pelo corvo, por aquela má referência, Noé já tinha voltado, já tinha saído da arca. Mas a pomba é um sinal da prudência, e melhor ainda, Noé é um sinal maior ainda dessa prudência para com a sua própria natureza. E eu quero deixar nesse momento final essa palavra para você. Suspeite, sempre suspeite da natureza pecaminosa que existe dentro de você. Não seja vulnerável, não fique dando uma de corvo por aí, porque uma hora essa natureza, pastor, mas já aceitei Jesus, pastor, mas já estou na igreja, já estou fazendo ABC, já estou numa célula. Fica indo como corvo no meio da carniça, e você vai experimentar o amargo que é voltar para o mundo, ter que conviver de novo com toda aquela podridão que está do lado de fora. Eu termino dizendo para você, a igreja, com todos os defeitos que ela tem, com todos os defeitos, desde a igreja primitiva, que é onde começou a se construir a ideia de comunidade, com todos os defeitos que ela tem, é o melhor lugar para você ficar.
é o melhor lugar para que eu e você possamos estar seguros, guardados diante do Senhor. Fica em pé no teu lugar. Deus nos tem chamado para sermos pombas e não para sermos corvos. Como viveremos no pecado, nós, os que para ele morremos? A Bíblia fala lá em 1 Pedro 1,14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. José, você conhece, quando foi tentado, ele produziu exatamente essas palavras. Ele disse: como poderia eu pecar contra o Senhor o meu Deus? Como eu posso, meu irmão, me amoldar de novo a aquelas coisas das quais eu fui livre? Você foi livre de muitas coisas. Você hoje é uma nova criatura. Você hoje é um cristão procurando se aperfeiçoar em Cristo, tentando vencer as mazelas da sua alma, procurando sempre agradar o Senhor através da sua vida. Mas o diabo, ele está sempre ali insistindo para você voltar à prática das antigas obras. E eu quero dizer para você, guarde isso no seu coração: você está estragado para o mundo. O mundo não serve mais para você. Você vai lá, talvez vai gostar um pouquinho da carniça, mas vai chegar uma hora que você vai sentir nojo daquilo. E você vai se lembrar: eu fui feito uma nova criatura, eu tenho um lugar certo para viver. E o meu lugar é na igreja do Senhor Jesus Cristo, aguardando meu Deus, aguardando a volta do meu Senhor. Por isso eu queria orar com você nesse momento final. Eu queria, bem rapidamente, enquanto o louvor vai cantar uma canção, eu queria orar com você. Se você gostaria de vir aqui no altar, o altar está aberto para esse momento. Se você quer vir aqui e colocar diante do Senhor, quem sabe desejando um pouco mais de perseverança, quem sabe desejando ao Senhor que te dê a direção, a paz, eu quero orar por você. O altar está aberto nesse momento. Enquanto o louvor canta uma canção, se você quiser pode vir e nós vamos orar, e depois da oração vamos encerrar esse momento na presença do Senhor. Purifica-me, ó Senhor, purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença, é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Como um vaso de honra na casa do rei, purifica-me, Senhor Jesus. Quero contemplar a tua face, sim, é o que eu mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para o Santíssimo. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença, é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Está sempre em tua presença, um vaso de honra na casa do rei. Purifica-me, Senhor Jesus, leva-me para os teus rios,
Pai, nós estamos nesse altar, Deus, e o nosso desejo aqui, ó Pai, é expressar exatamente a agonia que se encontra dentro dos nossos corações. Todas as vezes que nós pensamos na possibilidade de estar vivendo no ambiente da carniça, no mau cheiro do mundo, Senhor. Pai, nesse altar nós queremos reconhecer como pecado todo o nosso interesse. Nós queremos reconhecer como pecado todo o nosso desejo de muitas vezes viver e conviver pacificamente com o mundo. Nós fomos criados para o Senhor. O Senhor, desde o ventre das nossas mães, nos chamou, nos elegeu, confiou tão grandes coisas para nós. Mas quantas vezes, ó Pai, nos sentimos tão atraídos, quantas vezes somos seduzidos por esse mundo nojento, por essa carniça que muitas vezes tenta tirar de nós a presença real do Teu Santo Espírito. Pai, nós estamos aqui nesse altar confessando a fraqueza, confessando as falhas, confessando o coração vulnerável, olhos vulneráveis, corpos vulneráveis, Pai. Deus, muitas vezes sem discernimento, muitas vezes sem temor da Tua glória, da Tua presença, caímos em ciladas preparadas por Satanás, ciladas que produziram em nós um mau cheiro, um fedor, ó Pai, uma situação onde nós nem mesmo conseguimos nos suportar. Mas hoje nesse altar nós queremos clamar que o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, Senhor, tire das nossas mentes, tire dos nossos corações, tire das nossas vidas toda a podridão do inferno, Pai, tudo aquilo que um dia, Pai, veio através de relacionamento com esse mundo, Pai, que hoje seja fechada toda a legalidade dada a Satanás e seus demônios, ó Pai, e que nós possamos sair daqui hoje limpos, regenerados, transformados, ó Pai, prontos como a pomba para dizer: não vou pisar mais os meus pés na carniça e na podridão desse mundo. Pai, em nome de Jesus, coloca esse temor dentro dos nossos corações, para que, ó Deus, como a pomba, nós possamos cuidar do lugar onde nós estamos pisando e somente, ó Pai, procurar aqueles ambientes que te glorificam, que te exaltam, ó Pai, os lugares aonde o teu corpo está reunido. Pai, dispensa o teu povo nesse momento, dispensa-nos debaixo da tua paz, da direção do Senhor. Pai, se porventura alguém se sentiu acusado hoje pelas palavras que foram ditas, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito, ó Pai, ajude essas pessoas a não sentirem-se assim. Pai, o objetivo era realmente alertar a Tua igreja, Pai, mas se porventura o diabo querer usar isso contra o Teu povo, Senhor, repreende a Satanás, porque nós queremos apenas que o Teu povo saia daqui, Pai, pronto para viver os desafios da vida cristã e Te glorificar através das Suas escolhas. Pai, guarda o Teu povo e passa do Teu bálsamo curador, restaurador, e que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, passe sobre a Tua igreja agora, em nome de Jesus, e nós possamos continuar Te adorando para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. Aplauda o Teu Senhor e declare a Ele a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Glória a Deus, permaneça onde você está. Eu quero encerrar este culto te abençoando com a bênção apostólica. Pai amado, que o Teu povo, Pai, que vai ser despertado nessa noite, Pai, possa contar com a manifestação do amor poderoso do Deus Pai, com a graça maravilhosa do Deus Filho, que é a comunhão e o consolo
do Espírito Santo nos faça, Pai, sermos povo fiel dentro da arca. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Toda boa semana, meu irmão. Vai na bênção, vai na paz, em nome de Jesus.